nós convidamos os técnicos da Secretaria da Fazenda, o Frutuoso Júnior, que é coordenador da Coordenadoria de Atendimento e Execução COAT, e também Nonato Oliveira, supervisor do Núcleo do Simples Nacional e suplente na Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional, além de representante do Ceará no GT 38, Autorregularização das Empresas do Simples Nacional, um novo olhar do fisco cearense. Boa tarde a todos. Muita satisfação que a gente está aqui para demonstrar para vocês um trabalho inédito em termos nacionais, que é a exclusão dos eventos 379 e 380, que estão na Lei Complementar, no artigo 29, inciso 9 e inciso 10 da Lei Complementar 123/2006, a Lei do Simples Nacional. Esses dois eventos estão sendo feitos de forma automatizada, né? É um ineditismo, por quê? Porque hoje em dia vai ser uma fiscalização eletrônica com um modelo de Big Data, com todos os dados que nós temos disponíveis na casa, tanto da DEFIS, PG10D, notas fiscais eletrônicas declaradas e não declaradas, operações de cartão de crédito. Então, todas as informações que nós temos disponíveis na nossa casa, nós estamos utilizando para esses eventos. E com um viés de espontaneidade, né? A gente está notificando essas empresas através do portal do Simples Nacional, mas dando ensejo a oportunidade do contribuinte se regularizar. Então, o Nonato vai fazer a apresentação. Essa apresentação já vai ser também feita no Comitê Gestor do Simples Nacional. A secretária vai nos autorizar a ir lá para mostrar, porque realmente ela partiu de um intento de algumas pessoas. E quando a Fernanda nos concedeu a honra de ter um núcleo do Simples Nacional dentro da nossa unidade, a gente colocou, na verdade, um sonho e implementou esse sonho, né? A gente utilizou todos os dados e de forma inédita. Então, utilizamos também a coordenação de administração de dados, com um trabalho em parceria. Então, foi muito importante, a gente está muito orgulhoso e estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Colegas, na realidade, o que a Secretaria está fazendo, está apresentando para vocês, e eu entendo até em parceria com vocês, que esse novo olhar que a gente se refere é um olhar não em busca de pegar o contribuinte, pegar a empresa e para fazer autuações. Não é esse o modelo, não é essa orientação que essa nova administração requer. Então, isso vai exatamente ao encontro do que a nossa secretária coloca. Primeiro, a transparência. Segundo, a proximidade com os nossos colaboradores, que são vocês, que são nossos parceiros. Esse trabalho, ele não tem somente o viés de ter a percepção de risco para as empresas do Simples Nacional. Não é esse o viés que a gente quer. Eu acho que a percepção que as empresas do Simples Nacional devem ter agora é a percepção de que o fisco está olhando o que está acontecendo. E isso é para trazer essas empresas o mais próximo possível da conformidade e da realidade delas. É também estabelecer parâmetros de boa concorrência dessas empresas e de fazer um equilíbrio de mercado. É como disse nossa secretária, o viés da sonegação fiscal traz, em consequência, um viés de excelente competitividade para quem não paga imposto. Ok? Observem, senhores, que o Simples Nacional, hoje na Secretaria da Fazenda, se nós formos olhar para o nosso universo, tem um quantitativo aí só de MEI de 209.827 contribuintes. Microempresas, 60.537. E EPP, 14.638. Esses dados são dados reais, dados de sexta-feira. Talvez tenha aí aumentado mais ME, ou algum EPP, ou microempreendedor individual, que todo dia aparece, nasce, desaparece, né? Vocês sabem a realidade dos nossos microempreendedores, né, Augusta? O que nós queremos dizer, pessoal, é que trabalhar com empresa do Simples Nacional, pelo pequeno faturamento, pelo pequeno potencial arrecadatório que ela representa, trabalhar nos moldes tradicionais não levaria a secretaria e os fiscos, as administrações tributárias, praticamente a nada. Então, os fiscos, tanto da União quanto dos estados e dos municípios, se voltaram para o emprego massivo
de tecnologia da informação. Então, esse é o viés que perpassa hoje as administrações tributárias no Brasil inteiro ao tratar com as empresas do Simples Nacional. Ou seja, fazer isso de forma eletrônica, colher todos os dados que nós temos delas, dados estruturados, não estruturados, todos os dados que estão à nossa disposição. E a Secretaria da Fazenda, nesse processo de autorregularização, ela está se propondo a fazer exatamente isso. Mas fazer também, pessoal, com transparência. Essa instrução normativa que foi editada, essa 79, ela diz a forma como nós fizemos. Ela procura dar transparência até para que vocês possam olhá-la com um olhar crítico e, de repente, sugerir à Secretaria da Fazenda, olha, houve um equívoco aqui, é preciso ajustar aqui porque isso não está correto. Tá? Então, nós temos também esse viés. A base legal de autorregularização para as empresas a nível nacional, para quem não sabe, é o artigo 85, parágrafo 11 da resolução CGSN 140/2018. Está lá bem bonitinho. Sem prejuízo de ação fiscal individual, as administrações tributárias poderão utilizar procedimento de notificação prévia com o objetivo de incentivar a autorregularização, que nesse caso não constituirá início de procedimento fiscal. É exatamente isso. A instrução 79, ela não caracteriza em nenhuma hipótese início de procedimento fiscal. Ok? É evidente que quando ele fala das administrações tributárias poderão fazer esse procedimento de notificação prévia para incentivar a autorregularização, não há, nesse momento aqui no estado de Ceará, o pioneirismo da autorregularização. Na realidade, a Receita Federal do Brasil já fez autorregularização através do projeto Alerta, né? Não sei se os contribuintes do estado do Ceará e os contadores sabem disso. À época, o senhor coordenador, que hoje está lá no CRC com o conselheiro do CONDECOM, eu cheguei para ele, doutor Júnior, e disse, doutor Eliezer, está vendo o projeto Alerta e a Receita Federal nos ligou e quer saber se o estado do Ceará vai participar. Doutor Eliezer, com essa bondade de coração todo que ele tem, aí a gente terminou não participando conjuntamente desse projeto. Mas isso aí apenas, são histórias da casa, né, Eliezer? Aí a secretaria, por exemplo, Secretaria de Finanças do município de São Paulo também já fez a autorregularização. O estado de Santa Catarina, né, é um exemplo de autorregularização no Brasil, tá? E seguindo essa tendência, nós resolvemos aqui, quando convidado pelo Júnior para trabalhar com ele, para ficar junto como supervisor lá do Simples Nacional, a gente começou a desenvolver e a pensar um projeto que agregasse massivamente as empresas do Simples Nacional. E daí surgiu essa ideia da autorregularização. A Instrução Normativa 79/2019, ela trata dos eventos 379, que é o valor das despesas pagas superar em 20% o valor de ingresso de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. Por razões óbvias, a gente sabe o que é que acontece com as empresas no ano de início de atividade, né? Geralmente compram mais, estocam mais, vendem menos, até a curva de equilíbrio se ajustar e elas seguirem, né, em frente. O evento 380, esse é um evento de valor absoluto, pessoal. É compra e receita. Não há muito o que se observar, mas, por incrível que pareça, é o evento que mais empresas caíram nele. Ok? Das 18 mil empresas, aproximadamente, que nós colocamos na caixa postal do Simples Nacional, maioria esmagadora foram do evento 380. As pessoas ligam e perguntam, pessoal, qual foi a fonte que vocês usaram? E a gente sempre diz, olha, o repositório de informações existentes dentro de casa é um repositório imenso. Tá? A gente tem dado para tudo quanto é lado. Na realidade, o que é que a Secretaria da Fazenda está fazendo? Trabalhando esses dados de forma uniforme, tentando trabalhar para que
no produto final não saia tantos erros e projetos grandiosos como esse não caiam no descrédito. Essa é a nossa intenção, Augusta, tá certo? É por isso que nós os convidamos aqui, justamente para a detecção de qualquer coisa nessa instrução normativa que nós fizemos de forma transparente, dissemos de onde fomos buscar os dados, dissemos lá onde estão aqueles COFP. Se vocês notarem que há discrepâncias, que isso, digamos, causa prejuízo à parte, que vocês cheguem e coloquem para a gente poder fazer os devidos ajustes. Então, mas a fonte primária para esse primeiro trabalho inicial foram as EFDs, o PG das D, as declarações socioeconômicas fiscais, nota fiscal eletrônica, cupom fiscal eletrônico, nota fiscal de consumidor e o protocolo emissor de cupom fiscal SF número 0401. Esse protocolo aí é aquele que trata das informações das administradoras de cartão de crédito, débito, né, dos meios de pagamentos, gateways, adquirentes, subadquirentes. Não enquadramento no evento 379. Pessoal, nem todas as empresas podem se, no caso aí, foram enquadradas no evento 379, tá certo? E nós, observando que nem todas poderiam estar dentro, não estariam dentro desse evento 379, Orlando, nós retiramos de dentro dessa autorregularização para esse evento, fique claro, para esse evento, todas as empresas que tinham quinais iniciadas por 5 a 9, são indústrias, 10 a 33, indústrias de transformação, 49 a 56, transporte, armazenagem e correio. Nós cometemos um erro, tá, inicialmente, e aí quando a gente cometia erro, a gente voltava, se reunia, né, Rajone? Nós colocamos aqui dentro, nós tínhamos transportadoras. Transportadora não emite nota fiscal, a gente retira, né? Então, fomos lá e retiramos, ok? Fazer o CMV para essas indústrias de transformação não dava, porque nas indústrias a gente não tem como calcular o custo do produto vendido, então não daria para a gente enquadrá-las dentro do 379. Então, essas aí são algumas razões pelas quais essas quinais não entraram dentro do 379. Se alguma dessas quinais, vocês tiverem algumas empresas que, por acaso, ela esteja nessa situação, vocês, por gentileza, nos reportem. Recebi a notificação, Augusto, do 379, que era indústria tal. Fala conosco, tá bom? A notificação. Na realidade, todos vocês sabem já, aliás, é uma prática, porque vocês já utilizam o DTE Simples Nacional para a recepção das notificações vindas da Receita Federal do Brasil. E a lei é clara, ela diz que optou pelo Simples Nacional, ela também opta pelo DTE do Simples Nacional, que está hospedado lá na Receita Federal. Então, nós fizemos exatamente o que a lei diz, né? Nós não fomos para o DTE da Secretaria da Fazenda, nós utilizamos o DTE da notificação do Simples Nacional. Foi interessante que o primeiro contribuinte, Orlando, que chegou lá, que viu o Júnior como autoridade coatora, né, lá na notificação, na base da Receita, né? Então a notícia se espalhou logo, né, Júnior? Perguntou se tinha mudado e tal. Não, ele é a autoridade coatora, né, o cargo dele, que faz a notificação dentro do DTE do Simples Nacional. Colegas, a legislação dá 90 dias, até 90 dias, para a autorregularização. O Estado do Ceará entendeu que 30 dias estava bom para a Augusta trabalhar uns 50 contribuintes dela, né? Então a gente resolveu só dar 30 dias. Mas isso é uma coisa que pode se pensar nas próximas autorregularizações. A ciência. No dia em que a pessoa jurídica consultar a mensagem disponibilizada no seu DTE Simples Nacional, na hora que ela consulta, que faz a primeira leitura, todos vós sabem que considerar-se-á dado à ciência. Se ela não fizer isso em 45 dias, né, considerar-se-á feito a ciência após este prazo. Ou seja, não interessa que eu não abri minha caixa postal. 45 dias depois,
você está cientificada. O recurso, né? Evidentemente, isso aqui não é uma imposição fiscal, né? E há sempre o direito ao contraditório. E o contraditório para a autorregularização da Secretaria da Fazenda é o recurso que vocês, quando digo vocês, digo as empresas que vocês representam, insatisfeita com os nossos indicadores, insatisfeita com os nossos apontamentos, que vocês vão entrar com o recurso. Tá? Vou lhes adiantar de pronto. Evidentemente que todo mundo pensa, quando trata no recurso, parece que e aí eu diria assim, a ideia mágica. Qual é a ideia mágica? Quando vai... Estoque, né? Essa é a ideia mágica da maioria, né? Joga para o estoque que vai dar certo. Alterou o estoque, pessoal. Quando alterar o estoque, vai ter que ter recurso. Você que vai ter que apresentar o seu estoque bonitinho, a Secretaria da Fazenda vai analisar e vai dar deferimento ou indeferimento. Ok? Então, o estoque já está sacramentado. Alterou o estoque, nós vamos querer um recurso de vocês. Tá certo? No ato de recepção do recurso, o servidor deverá verificar se o mesmo está instruído em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 5º da Instrução Normativa 79/2019. Eu gostaria que o colega abrisse a instrução normativa da apuração do resultado do ICMS a recolher, de que trata esta instrução normativa, poderá ser apresentado recurso ao coordenador da COAT, no prazo de 30 dias, contado da ciência da apuração ao contribuinte. Parágrafo primeiro, o contribuinte deverá instruir o recurso com os documentos fiscais, contábeis e financeiros necessários para comprovar suas alegações. Não é simplesmente a empresa chegar e fazer um arrazoado num requerimento, tá certo? E não apresentar nenhuma prova concreta sobre as suas alegativas, ok? E aí a gente... nós até, voltando ao slide, por gentileza, a gente vai... E nós demos um exemplo. Se foi alegado que nas compras estão incluídas aquisições para ativo imobilizado, no recurso deverá constar nota fiscal comprobatória. E aí a Alzira, num papo, antes da gente começar aqui, ele disse, Nonato, mas eu informei lá a FD, lá no SPED, coloquei lá que aquela compra que eu fiz era para ativo imobilizado. Na realidade, quando nós fizemos esse trabalho, nós olhamos basicamente, nós apontamos diretamente para a Base Nacional da Nota Fiscal Eletrônica. Não importa que tipo de compra você fez, se foi para suas atividades operacionais ou não operacionais, se foi para ativos, se foi para bens para consumo, não. Nós queremos saber, o nosso foco era o que foi destinado a esse contribuinte. Essa que foi a premissa desse levantamento das entradas. Ok? No artigo 5º da IN, 79, foram elencadas situações de comprovações de possíveis operações realizadas, Orlando. O que foi que a Secretaria imaginou? Por gentileza. O que foi que nós... Se vocês observarem, nós estamos aqui nesse artigo 5º, praticamente fazendo um apelo aos senhores contadores da fidedignidade dos lançamentos da empresa. Todos nós sabemos que, na realidade, pela Lei 123, elas estão obrigadas ao caixa, mas todos nós sabemos também que a microempresa e a empresa de pequeno porte, ela também tem que ter contabilidade. Existe até uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade quanto a isso. Tá? Até para fazer a distribuição de lucros de forma correta, não é isso, doutor Orlando? Tem que ter a contabilidade lá bem direitinho. E o que foi que nós imaginamos? A gente tem visto nas fiscalizações, colegas, quando eram feitas as fiscalizações, e isso aí pode ter acontecido nas empresas normais, pode acontecer nas empresas Simples Nacional, o que era que acontecia? Muitas das vezes, né,
se apresentava esses famosos contratos de mútuos, tá certo? Que na realidade, muitas das vezes eram feitos, o fato gerador era o ano passado e o contrato de mútuo era feito esse ano e não transitava pela conta da empresa, não estava lançado lá no livro caixa, né? E nós fomos imaginando situações. Tinha que estar normatizado para que depois não viesse a dizer, olha, não está normatizado, então você tem que aceitar. Então, na realidade, o que foi que nós fizemos? Nós dissemos, olha, aceitamos, mas nessas condições. Os contratos de mútuo somente serão aceitos como justificativa de ingresso de receita quando estiverem formalizados por contrato escrito, registrado em cartório, no qual figure como mutuário o próprio contribuinte. Houver comprovação do efetivo ingresso do valor objeto de mútuo em conta bancária da empresa durante o exercício em que tinham sido apuradas eventuais diferenças de receitas ou de compras, né? Então, vocês vejam que tem uns passinhos aí a ser seguido, né? Inciso terceiro, o valor objeto do mútuo tenha sido escriturado no caixa ou razão a data em que efetivamente ingressou como na conta bancária da empresa. Ou seja, se nós estamos fazendo a autorregularização para o ano calendário de 2018, tem que ser a época de 2018. O contrato tem que ser de 2018. Né? Tá certo? Então, tudo que vai ser provado à medida que tiver sido acontecido dentro daquele ano. Então, vocês vejam também, tem a questão das doações ao contribuinte, somente justificarão o ingresso de receitas quando cumulativamente. Aí vem lá de novo o livro caixa. Por gentileza, subindo. Forem declaradas no imposto de renda do doador, referente ao exercício financeiro analisado, com o pagamento do ITCD se devido. Se for comprovado o efetivo ingresso do valor doado em conta bancária da empresa durante o exercício em que tenha sido apurado eventuais diferenças de receita ou de compras. E, por último, fechando tudo, as receitas não operacionais deverão estar registradas no livro caixa ou razão com a devida comprovação financeira ou contratual, ou, no caso, também documento fiscal. Se eu vendi um bem de ativo, tá certo? Eu tenho que ter o documento fiscal, tá certo? Disso aí, e se é ingresso de receita na empresa, não será tributada dentro do Simples Nacional, tá certo? Desde que, segundo a resolução 140, salvo engano, no prazo de um ano, né? Alzira, é um ano, né? 2 anos. 2 anos. Então, na realidade, nós procuramos vislumbrar as situações, Orlando, em que as pessoas poderiam se debruçar para o recurso. Tá? Autorregularização no PGDAS-D. A gente não faz autorregularização somente para o ICMS. Nós fazemos regularização para os tributos apurados dentro do Simples Nacional. Ok? Isso aí é bem claro, porque quando você lança dentro do PGDAS-D, ele vai calcular a cesta de tributo do Simples Nacional. Os 6 da União, o Estado, se houver incidência, se não for ST, né, tiver imunidade, e também do ISS. Então, com especial atenção, e aí eu chamo para receitas cujos impostos foram pagos via concentração monofásica e substituição tributária. Tá certo? No caso das receitas não tributadas anteriormente por concentração monofásica e substituição tributária, né, tributação normal, os mesmos deverão ser apurados dentro do PGDAS-D. Tá certo? Corre uma historinha aí já nas redes sociais, chata sobre esse caso aqui, mas na realidade é o seguinte: se foi omitido receita, não é de substituição tributária, ele é apurado lá dentro do Simples e vai ser gravado com a multa normal e acrescida dos multa e juros. Se a receita que você lançou lá é derivada de substituição tributária, tá certo? Você vai lançar essa receita lá, vai ticar lá naquele quadrinho lá do cheque
lista da ICMS, vai marcar ICMS ST. Se tiver também produto lá da sua empresa que seja concentração monofásica de PIS e COFINS, você vai marcar também PIS e COFINS, e ali não vai apurar nem PIS e COFINS e nem o ICMS. Mas, para alegria da Secretaria da Fazenda, né, Júnior? Essa receita aí de substituição tributária, que teve indício de omissão e que o contribuinte acata e vai se regularizar, ela sofrerá uma multa de 10% do valor da receita obtida, relativamente à penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, a linha B, item 2 da Lei 12.670, com redução de 50% sem lavratura de auto de infração. Não há lavratura de auto de infração. Tem 92, perdão, é 96 nosso regulamento. Ok? Então, veja só, como é que é apurada essa multa? E como ela é paga? Bom, a apuração, se você vendeu mercadoria, Orlando, de substituição tributária, foi declarado R$100.000 e era tudo originária de venda de substituição tributária receita omitida, pega os 100 mil, aplica os 10%, né, que dá R$10.000. Pagando de uma vez, paga só 5. Ela pode ser, se o contribuinte não tiver, nesses final de ano, que a receita também lá está com processo de exclusão, né, pessoal? Já colocou lá, por questões de débitos, então você também poderá parcelar essa multa. E essa multa deve ser recolhida em DAI do Estado, né, documento de arrecadação do Estado. E aí, pessoal, pasmem. Orlando, aí teve um contador que me perguntou, vem cá, e se eu lançar essa venda que é de substituição tributária, e eu lançar lá no PGDAS-D, sem substituição tributária, eu digo, eu não vou te orientar a fazer isso, porque isso aí se chama... enganar o contribuinte, se chama má-fé, tá certo? Então, se a receita é de venda de mercadoria de substituição tributária, ele não pode calcular o ICMS dentro do PGDAS, ok? Fica claro isso? O código de receita é no DAI, é 7323, multa espontânea de obrigação acessória. Esse DAI será emitido no balcão de atendimento. Aí os colegas, mas não pode ser pela internet? Não, não pode ser pela internet pelo seguinte, porque ele exige que ele tenha a seguinte observação. Autorregularização conforme instrução normativa 79/2019. Na internet você não tem opção de colocar essa observação no DAI. Por isso é que vocês não poderão emitir ela no DAI. Tem que ser no balcão de atendimento da Secretaria da Fazenda. Certo? Se pudesse estar lá na TI, assim, ó, abrir o campo para você falar autorregularização de normativa 79, poderia ser, mas infelizmente ainda não foi possível. Então, efetuado o pagamento, a empresa deve registrar lá no termo de ocorrência sem necessidade de servidor fazendário. Pessoal, não acho legal essa história de contribuinte estar indo lá validar, fazer observações no termo de ocorrência do contribuinte. Aquilo é um livro dele, tá certo? A instrução normativa está determinando que ele o faça. Se ele não o faz, ele vai poder até se prejudicar no futuro. Responsabilidade dele. Essa aqui é a equipe que trabalhou exaustivamente no processo, tá? E aí, eu queria apresentar para vocês como de fato como é que os dados se apresentam. Tá, eu tô logado lá, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que foram feitas essas notificações que vocês receberam. Por gentileza, vá lá em comunicações. Abaixo de bloqueio ou restituição, comunicações. Isso. Domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional.
Esse aí é acesso do fisco. É aí onde nós inserimos essas notificações que vocês receberam lá quando vocês acessaram via certificação ou codificação que vocês têm do contribuinte de vocês e receberam essa notificação. Por gentileza, vá em consultas. Consultar lote. Modelo da mensagem. Notificação prévia visando a autorregularização. Período de envio, 19/11/2019. Bote até a data de hoje. Pesquisar. Olha. Pronto. Esses aí está todos os 18, aproximadamente os 18 mil contribuintes estão aqui dentro. Tá? Então, eu queria que você escolhesse escolha esse terceiro azul aqui, essa de 21/11/2000, às 15h03. 15h03. Esse arquivo. Pronto. Bom, esse arquivo aí é um arquivo pequeno, tá? Mas ele começa, cada linha dessa, aquele texto que vocês recebem lá, cada linha dessa é uma notificação. Começa naquele CNPJ, rola essa barra aqui. Tá? O nosso desafio foi colocar em 600 caracteres, né, Júnior? Esse texto que ficasse, Raquel, compreensível para quem recebesse. Esse aqui foi o grande desafio. Pode voltar. Nós vamos ver ele agora, como é que ele se apresenta e como é que é feita a ciência. É isso que eu quero mostrar para vocês. Pode fechar, ele não vai sair. Suba. Suba, por gente, isso. Visualizar mensagens. Visualizar a mensagem do contribuinte. Perfeito. Pegue um CNPJ desse que está... Aí, pegue o primeiro, por favor. Devidamente autorizado. Se tiver o responsável desse CNPJ aqui, me permita logo tacitamente apresentá-lo, tá? A gente está em casa, não está, Augusta? Caixa de entrada, selecione a opção. Isso, lidas. Lidas. Pesquisar. Volte. Gerar PDF. Pronto. Foi o que aconteceu. Nós enviamos, a data de envio foi no dia 19/11, tá? Já recebeu aquele, notificação prévia da autorregulação, recebeu o número de controle, e no dia 20, esse contribuinte leu. Então, na hora que ele leu, a primeira leitura é igual à data da ciência. Aquilo que eu falei. Leu a primeira vez, está cientificado. Não adianta fechar e voltar para trás, está cientificado. Ok? Então, a mensagem. Então, ele recebeu essa notificação aqui do evento 380. Né, comprometido mais de 80% dos ingressos de receita com compras para a empresa. A receita líquida de venda 90.546,60 e compras 153.931. Aí nós dizemos, caso ela já tenha sido solicitada a alteração do regime, demos as devidas ressalvas, né? E dissemos para ela, olha, receita sujeita a ST pagarão 10% do multa do ICMS conforme artigo 881B. Por favor, rolando para baixo. Olha só o que é que aconteceu. Aí eu tenho todas as informações de quem acessou, Augusta, para dar ciência. A gente tem se foi uma pessoa jurídica, se foi uma pessoa física, tá certo? A identificação do usuário, o nome do usuário está lá, ó. Pode fechar. Então, todos vocês que receberam notificação, eles foram através, Augusta, desse DTE Simples Nacional, cumprindo a legislação, tá certo?
esse relatório de ciência é para o fisco, para mim saber quantos contribuintes deram ciência. Eu queria saber o seguinte, se vocês têm alguma coisa dessa instrução normativa, se está claro que as receitas, se os clientes de vocês concordam que fez aquela omissão de receita, Augusta, e se ele concorda em pagar ou parcelar, e se está claro que se foi receita de ST, ele vai lançar lá dentro do PGDAS, vai não marcar o ICMS, não marcar PIS/COFINS se for monofásica, mas vai pagar a multa dos 10% também. Isso está claro para todo mundo?